Se o cliente muda e a sua empresa não acompanha, você com certeza vai perder vendas. E nesse vídeo eu vou te mostrar como usar essa tendência de mercado para ajustar o seu modelo de negócios e crescer com resultado. Vem comigo! Eu sou Flávia Paixão, fundadora da Empreender com Paixão. Aqui o foco é gestão e vendas para pequenos negócios sem romantizar o empreendedorismo. E nessa conversa você vai aprender com método, de forma muito simples, como enxergar as tendências do jeito certo e transforma isso em oferta. Porque se o cliente muda de comportamento, você também precisa ajustar o seu negócio. E por que, gente, alguns negócios vendem mais do que outros, enquanto outras empresas estão ali buscando o cliente e parece que nunca consegue ter o resultado? A maioria acha que é preço ou acha que é marketing. Contudo, entenda o seguinte, na prática, empresas travam porque estão tentando vender do mesmo jeito para um cliente que já mudou. Tem produto e serviço que nasce do modismo. Alguém vai lá, faz e as outras começam a copiar, isso tem um pico e depois some. Você deve ter ouvido falar das paletas mexicanas, do morango do amor. Isso também acontece no serviço. Por exemplo, acho que você lembra das compras coletivas como o Groupon, o Peixe Urbano. Teve aquele pico, todo mundo começou em 2010. Muita gente entrou nesse mercado, mas a cultura de cupom não foi sustentada aqui no Brasil, não foi algo recorrente. Então, eu quero que você guarde essa frase para você compreender essa nossa conversa. Tendência não é moda. Tendência, ela é comportamento. O comportamento do cliente que muda e se repete e escala. E aqui eu vou te mostrar tendências de mercado que viraram ofertas de negócio com 3 exemplos bem rápidos e depois você vai compreender como aplicar no seu negócio. Então vamos lá para o primeiro exemplo. O Airbnb não nasceu de uma ideia genial do nada. Ele organizou um comportamento que já existia. O que mudou nesse comportamento, Paixão? Me conta que eu quero entender. Deixa que eu vou trazer isso para você. Mais pessoas passaram a realizar esse sonho de viajar com mais frequência. Muita gente começou a viajar sem querer se desligar da rotina, não ser apenas nas férias, mas também trabalhando. E aí, gente, ficar em qualquer lugar, como um hotel, muitas vezes não dava certo. Por exemplo, eu comecei essa rotina em 2018, quando eu viajei para Nova York. Eu queria viajar e manter a minha vida funcionando. E aí, eu queria me sentir em casa, eu queria esse espaço que eu tivesse minha cozinha para comer o que eu quero, tivesse essa liberdade de horário. E com a confiança do digital, as pessoas passaram a entender que essas avaliações que aconteciam no site realmente tinham a reputação que elas poderiam acreditar. Mas qual era o problema encontrado no mercado? As hospedagens de hotel não eram nada flexíveis. E aí entende o seguinte, quando essas pessoas começaram a viajar, as casas começaram a ficar vazias. Então eram quartos vazios, casas, imóveis que estavam ali sendo subutilizados. E aí o que foi que a plataforma fez? Olha que sacada. Ela organizou a solução, facilitou essa troca. E quando você organiza uma demanda que já existe, você não precisa ficar convencendo o cliente. Você deixa algo simples para ele decidir. A pergunta prática aqui que eu quero trazer para você é o seguinte: qual é a mudança de comportamento que você está percebendo do seu cliente nos últimos meses ou nos últimos anos? O que eles estão pedindo de diferente? Onde é que começa a travar essa negociação? Onde é que ele reclama porque ele não está sendo atendido? Não trate esse comportamento simplesmente como ai, que cliente chato, ai, que cliente que reclama. Muitas vezes ele só está verbalizando um atrito que outros clientes não falam. Gente, o cliente que reclama é o cliente que te ajuda a melhorar, a crescer. E muitos deles apenas somem sem te dizer nada. O cliente que reclama está dizendo, eu quero continuar com você. Não deixa ele ir para concorrente. E aí, gente, eu já usava o Airbnb até que eu conheci o Home Exchange. Não sei se você já ouviu falar, mas eu vou explicar aqui. Foi quando eu fui para Disney. Depois eu segui para Miami. Foi exatamente aí que eu tive estalo. Poxa, eu tô aqui nos Estados Unidos e a minha casa lá no Brasil tá parada com a estrutura perto da praia. Eu pensei, será que alguém gostaria de ficar aqui? Foi daí que eu encontrei o Home Exchange, que é uma plataforma de troca de casas. Na prática, como é que ela acontece? Eu disponibilizei a minha casa
para alguém ficar, isso virou pontos, e com esses pontos eu posso me hospedar em qualquer lugar do mundo, sem precisar fazer essa sincronização, tipo, você vai para minha casa, eu vou para suas. Se você quiser, também pode, mas se você não quiser, não necessariamente precisa ser assim. E aí, gente, eu fiquei 30 dias nos Estados Unidos, eu acho que na época eu só paguei a assinatura da plataforma, que foi R$ 700. E até hoje eu faço parte da plataforma, porque a troca de casa sinaliza esse comportamento que eu tenho de viajar mais, de querer continuar na minha rotina, ir para academia, fazer a minha comida, seguir como se eu estivesse na minha casa. E quando um comportamento muda, vai surgindo aí novos modelos, vão organizando novas demandas. Então, nessa forma, fica muito mais fácil do cliente comprar, porque era algo que, digamos, no meu caso, eu já queria, já é uma necessidade minha. E aí eu quero trazer uma pergunta muito prática para você. Qual é o comportamento que você está vendo crescer no seu mercado ou até mesmo em um mercado similar onde seu público-alvo está e que está sendo mal resolvido, que você acredita que pode organizar uma solução para ele? Porque quando você ajusta esse novo modelo de negócio à necessidade desse cliente, você vai vender com mais facilidade, com menos objeções. E aí eu quero saber de você, essa conversa está te ajudando? Está te dando uma luz? Então aproveita, curte esse vídeo para que o YouTube entenda que ele é importante e assim você também fortalece aqui o canal. Tamo juntos e vamos seguir para a próxima tendência. Eu vou falar agora do Well Hub, com certeza você já deve ter ouvido falar. Ele tinha o nome de Gympass, mas mudou o nome porque mudou também um pouco mais o modelo de negócio. E é também uma ferramenta que eu uso, uma plataforma que eu uso. Ela permite o quê? Flexibilidade. E faz muito mais do que vender, no caso academia. Ela me dá o quê? Comodidade para poder viajar, continuar lá na minha rotina e ir para academia, que era algo que eu tinha muita dificuldade quando eu viajava. Por quê? Porque eu tinha que ir buscar academia, pagar outras academias. E agora não, eu posso fazer diversas atividades. Por exemplo, eu fui para Brasília, cheguei lá, remei, achei lá no aplicativo Remo, e me juntei com outras pessoas, mas também você tem acesso a psicólogo, você tem acesso, a depender do seu plano, tá? Acesso a personal online. Então, esse modelo, ele foi, no caso, tem como alicerce que essa mudança de comportamento das pessoas de viajar, de querer mais flexibilidade, e também tem o segundo ponto, que é a busca pela saúde e bem-estar, que vem como prioridade também na vida das pessoas, e não só como estética. Esse serviço traz uma resposta para uma necessidade. E um terceiro ponto de mudança no comportamento das pessoas é não querer ter filhos. E com isso cresce o foco em envelhecer com saúde, independência e autonomia. Por exemplo, eu me incluo nesse grupo. E por que o Well Hub nasceu? Porque o modelo tradicional de academia já não acompanhava mais. Eu viajava, ficava sem malhar, tinha que procurar outra academia, era muito ruim. O Well Hub não. Ele faz com que essa pessoa tenha essa flexibilidade independente de onde vá. E é assim que funciona na vida real das pessoas agora. A minha intenção de treinar existia, mas o formato que existia antes me atrapalhava. Então agora eu tenho muito mais flexibilidade. Eu abro o aplicativo vai mostrar as academias mais perto de mim, conforme o meu plano. Eu vou lá, faço o check-in, entro e malho. Escolho qualquer atividade que eu tenha vontade de fazer naquele dia. Agora, você deve estar me perguntando, tá, Flávia, você me explicou tudo isso, achei bacana, mas como é que eu aplico no meu negócio? Primeiro, você vai ter que observar o comportamento do seu cliente, nomear esse comportamento desse cliente e ajustar o seu serviço ou seu produto. Então, observe pelo menos quais são os 3 comportamentos que estão crescendo no seu mercado. Nomeie com uma frase, por exemplo, as pessoas querem mais flexibilidade, as pessoas estão querendo mais mobilidade. Esse é um ponto que você observando, você pode vir a valorizar o seu produto ou seu serviço sem precisar baixar o preço. Então, entenda o cliente. Gente, produto e serviço nasce para o cliente e não para você. Então, você precisa ajustar o seu produto ou seu serviço ao comportamento do cliente. Uma outra tendência de mercado que você pode se inspirar e aprender muito é o mercado pet, que vem uma tendência hoje que dá uma lição de gestão e de visão também para novos modelos de negócio para você que tem um pequeno negócio. Eu não quero que você entenda sobre, vou abrir um negócio no mercado pet. Não é isso. Eu quero que você se inspire. Como dona e dono de negócio, você tem que buscar inspiração no mercado. O que é que eles fizeram? Eles conseguiram criar um modelo para aumentar o ticket médio e a recorrência dentro desse mercado. Então, o mercado pet, ele sempre existiu, ele estava lá. Mas aí as pessoas foram mudando. Casas menores,
pessoas morando sozinhas, que também é o meu caso, com menos filhos ou sem filhos. As pessoas compravam um cachorro para a criança, hoje ela quer o pet para ela. O pet virou um membro da família. O significado da compra dos produtos para o pet mudou completamente. Hoje virou o quê? Cuidado contínuo, virou experiência. As pessoas querem o quê? Confiança. É assim que esse mercado observou essa mudança de comportamento, que agora é mais emocional, e transformou isso em receita. Agora, como é que você traz isso para o seu negócio? O que é que você pode entregar dentro do seu serviço por meio de pacotes, planos, assinatura, acompanhamento? Não só, gente, aquela venda isolada do produto. Você pode entender, tem sentimento, o que é que seu cliente se preocupa, o que é que ele deseja? E aí eu quero trazer essa pergunta para você. O que é que você tem percebido do ponto de vista do comportamento do seu cliente que você pode agregar ao seu produto? E aqui a gente está focando até em recorrência, aumentar o ticket médio, aumentar as suas vendas. Hoje, quando você vai, digamos, fazer uma consulta de um pet, em um hospital veterinário, você tem um plano de saúde. Você não vai ali e faz apenas aquela consulta pontual. Isso é o quê? Recorrência mensal de receita. Deu para compreender? Agora eu quero você aplicando. Vamos agora para a próxima tendência de mercado. Os mini mercados autônomos. Essa tendência de conveniência é uma lição também de gestão que aumenta a conversão, porque é um processo rápido. E quando o processo é rápido, a objeção ela diminui. O mini mercado autônomo, gente, é aquele mercadinho, muitas vezes dentro de um condomínio, de uma empresa ou de um prédio que você não tem caixa, não tem atendência, você vai ali e tira seu produto. Você entra, hoje já tem aplicativos, você usa o aplicativo para comprar, vai lá no terminal, é muito simples. E por que esse modelo surgiu? Analisando o comportamento das pessoas, o que acontece? Hoje, tendo menos pessoas dentro das casas, com rotinas muito mais corridas, as pessoas não fazem também aquelas compras gigantes. Por quê? Porque estão viajando. Mas com certeza, se você for na casa da sua mãe, da sua tia, aquela geladeira ainda cheia de comida, uma pessoa morando em casa. Mas as pessoas mais jovens estão com um novo comportamento e o mercado está, no caso, percebendo isso, entendendo e transformando isso em solução. E aqui a gente tem um caso muito bom de gestão, porque você tem todos os processos ali bem estruturados, e de venda, que é uma lição direta. Facilidade, sem esforço para vender. O cliente vai lá e vê aquilo como, opa, que bom que tem esse mercadinho aqui embaixo. Que bom que é fácil de comprar, é muito rápido e atende às minhas necessidades. E ele vai pagar mais. Por isso, sem querer inventar moda. Ele só precisa o quê? Dessa tecnologia. Então, observe aí dentro do seu negócio onde tem muitas camadas de dificuldade para o cliente fechar essa venda. Como é que você pode facilitar? Ajuste essas etapas. Diminui, tem como você usar tecnologia, tem como você usar inteligência artificial, tem como você diminuir o processo, diminuir as camadas. O cliente ele consegue resolver sozinho sem precisar entrar em contato com a sua empresa. Isso, gente, às vezes é muito simples. Até mesmo a venda pelo WhatsApp. O cliente tem que entrar em contato no direct, que no direct vai para o WhatsApp, e no WhatsApp tem que esperar você responder. Você já aprendeu venda. Coloca ali uma tecnologia de inteligência artificial que eu já expliquei aqui como funciona. Entrou no seu WhatsApp, a própria tecnologia já faz a venda para você. Então, existem novos modelos de negócios que correspondem às necessidades do cliente. E uma outra tendência que essa é bem simples para você entender é aluguel por temporada. É curta duração. Muita gente atrapalha com o Airbnb, mas Airbnb a plataforma. Aluguel de curta temporada é um novo modelo de negócio. Então, as pessoas podem fechar um aluguel de 1 mês, pode fechar um aluguel de 2 meses, não precisa ter aqueles contratos robustos. E para isso, existem agora novas estruturas de prédios, onde as pessoas podem entrar apenas usando reconhecimento facial. Eu achei bem interessante. Pelo próprio aplicativo que eu recebo no meu celular, já mando a minha foto, eles cadastram e quando eu cheguei no prédio, já fiz meu reconhecimento facial e entrei. Então, facilidade. Então, observe, traga para a sua realidade, aplique no seu negócio, porque gestão, gente, é olhar para o processo, é olhar para o mercado. Se você fica dentro da sua empresa somente apagando incêndios, resolvendo o problema no dia a dia, você não percebe essas mudanças. E quando essas mudanças vêm, muitas vezes até já cobrando de você uma atitude, é o cliente reclamando, a equipe reclamando, você já está ali saturado ou saturada de coisa para fazer e acaba encarando isso de uma forma negativa. Então, quem observa e ajusta
vende e tem resultado. Foi assim que aconteceu com o El Hub, com o mercado pet, com o mini mercado autônomo, com aluguel de curta duração. Não foram ideias geniais, que as pessoas querem ter ideias geniais. Não, entendo o que o mercado quer. Elas nasceram de uma leitura do que as pessoas querem e organizaram isso. E agora eu quero te dar um recado bem direto, que é: se profissionalize, estude e aos poucos vá aplicando. Para que vê esse vídeo, vê o que você pode aplicar, já analisa esse tempo. É isso que vai fazer a diferença do seu negócio para os outros. E assim, toda segunda-feira eu tenho uma live que você pode tirar dúvidas comigo. A gente pode estar aqui junto. Segunda-feira, Segundou com Paixão. Eu ao vivo aqui às 19 horas e toda quarta-feira tem vídeo novo aqui no canal. Então o que você vai fazer? Se inscreva e acione a notificação para que você tenha esse hábito de se capacitar, de se profissionalizar e melhorar os resultados do seu negócio. E se você chegou até aqui, parabéns, né? Isso mostra que você quer realmente melhorar e que você já está na frente de muitos empreendedores. Então, deixa o amadorismo para trás e segue aqui comigo, porque você não está mais só nessa jornada. Agora você empreende com paixão. E para ficar mais perto ainda de mim e dessa comunidade de empreendedores apaixonados, o próximo passo é ser membro aqui do canal da Empreender com Paixão. Aí você vai ter acesso a conteúdos exclusivos, vai ter participação nas lives, vai ter acesso a análises reais e troca com outros empreendedores que também pensam como dono e querem crescer com o resultado. Então saiba, você não está mais só. Agora você empreende com paixão. Seja membro e vem comigo!